Hoje nós vamos aprender a criar personagens consistentes para que eles não fiquem outras pessoas na hora que você for criando as suas cenas, e o jeito melhor que eu encontrei foi fazendo esse estilo de folha de referência que eu vou mostrar para vocês aqui hoje como faz, utilizando o Nano Banana. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante, estamos quase chegando a 1000 inscritos, deixar um comentário, isso ajuda o Google compartilhar o meu vídeo para mais pessoas e que o nosso alcance seja maior, e deixar um like se você gostou, ou se você não gostou, deixar um dislike, isso também é importante. Se você não gostou, também bota aí nos comentários, é importante sempre eu saber a opinião da galera, isso me ajuda a melhorar. E é isso, bora pro vídeo, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos utilizar o Nano Banana junto com o Flow para criar as nossas folhas de referência através de personagens que nós criamos. Aqui, por exemplo, eu estou usando o Didico versão Pixar, que eu criei aqui no Nano Banana. Fiz a versão da minha esposa, da minha filha Sossô e do Bernardão também tá aqui. Mas como que a gente vai fazer? Dá para fazer isso utilizando direto aqui no Gemini? Dá. Mesmo esquema, mesma coisa, porém, por que eu vou fazer aqui no Flow e vou mostrar o Flow pra vocês? Caso você não conheça, né? Porque tem muita gente que já utiliza o Flow para criar vídeos usando o VEL 3.1, mas caso você não conheça, Flow é uma das ferramentas que tem do Google Labs. Você vai colocar assim no Google, ó, Flow Labs, vai clicar nesse primeiro link, você vai cair nessa página aqui. Por quê? O Flow, ele é uma parada um pouquinho mais profissional, assim eu posso dizer. Por quê? Você consegue criar alguns projetos, eu tenho alguns projetinhos que eu fiz aqui, e você consegue ter mais opções na hora de criar, que eu vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, aqui a consistência de personagem é o projeto que eu criei para mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E aqui eu consigo, por exemplo, deixa eu dar um refresh aqui, que ele não trouxe tudo que a gente criou. Eu consigo, por exemplo, criar uma imagem, e eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, imagens de folha de referência, que era o que eu tinha falado ali no começo. Mas como que eu faço isso? Bom, primeiramente você precisa ter o seu personagem, né? Eu criei usando o Nano Banana no Gemini, o Didiquinho e os meus filhos e minha esposa aqui. Como que eu fiz? Eu peguei uma foto da minha esposa e eu usei esse prompt que transforma a pessoa num personagem da Pixar com fundo branco. Esse prompt e todos os prompts desse vídeo estão lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então o link vai estar na descrição ou no comentário fixado, provavelmente está na descrição, e caso você queira participar lá, tem um monte de prompt que eu compartilho dos vídeos que eu faço aqui. Esse prompt vai estar lá, e aí ele vai gerando essas imagens estilo Pixar, né, da pessoa. A minha filha ficou muito bonitinha, e do meu filho, Bernardão, com a camisa do Naruto. E aí, com essas imagens em mão, eu vim e fiz o upload aqui, ó. Você vê, eu aqui, Didiquinho, e eu passo o prompt. Eu vou mostrar aqui como que faz rapidão, mas para vocês terem uma ideia, eu vou subir aqui, vou selecionar. Caso você não tenha subido a imagem, você vai clicar aqui em fazer o upload, vai carregar a imagem e você seleciona ela aqui. Lembrando que tem que estar aqui em criar imagens, tá? E aqui na lateral nós temos algumas opções, que aí eu acho que ele brilha muito mais do que você fazer lá pelo Gemini. Por quê? Aqui eu consigo selecionar qual que vai ser a minha proporção. Então pensa assim, 16:9 é o formato do YouTube e 9:16 é o formato de Instagram, Shorts, que é o celular, né? O celular em pé. Aqui, quantas imagens eu vou conseguir gerar, então ele sempre para mim, no caso eu vou selecionar aqui, para ele gerar de 2 em 2, e o modelo de imagem eu quero o Nano Banana Pro. Nisso já vai estar setado. Lá no Gemini, o que a gente tem que fazer? Vir aqui, selecionar a ferramenta bananinha, subir uma imagem, colocar aqui em Pro, que provavelmente vai estar em rápido, e aí passar o nosso prompt. E também passar qual que ia ser o nosso aspect ratio, que é, no caso, esse aqui, que é o como que chama? Proporção, né? É o formato. Se é paisagem ou é em pé. A gente teria que escrever isso. Aqui não, aqui é tudo no clique. Clica aqui, pá, seleciona quantas imagens. Aqui ele gera mais de uma, lá no Nano Banana pelo Gemini ele só gera uma. Aqui eu vou gerando de 2 em 2. O prompt também vai estar lá no grupo. Mas só para vocês terem uma ideia, eu deixei ele em português. Por quê? Para vocês poderem entender o que está escrito aqui no prompt. E caso vocês queiram, vocês também podem mudar isso, né? Então, se você quer fazer uma versão melhorada desse prompt, você consegue de uma forma mais fácil, caso você não entenda de inglês. Mas você vai perceber que na hora que eu mandar o prompt aqui, ele já vai fazer a versão em inglês. Porque, ó, por exemplo, aqui eu usei a versão em português, mas ele automaticamente já traduziu para inglês.
ele vai estar rodando lá em cima, lá em cima, lá em cima, aqui, bonitinho. Enquanto ele está rodando aqui, eu vou explicando algumas outras coisas. Ele vai gerar uma imagem bem parecida com essa. Na verdade, vai gerar duas, né? Então, preste muita atenção para as proporções do seu personagem. Por exemplo, aqui nesse aqui, ele gerou essa imagem e gerou essa aqui da lateral. Ele gerou duas. Porém, se você perceber aqui, o meu personagem ele tá mais achatado. Tipo, as minhas pernas são menores que meus braços. Pode ver que eu tenho os braços parecendo um gorila. E eu tô mais afastado. A questão de rosto ficou legal, mas a proporção do corpo não ficou tão legal assim. Então eu fui e escolhi essa imagem, porque a proporção ficou mais exata e também ele trouxe bastante características do meu personagem aqui de rosto. Já funciona legal pra mim. O da minha esposa foi a mesma coisa. Se vocês olharem aqui, eu tenho algumas versões dela que trouxe 4 rostos diferentes, né, 4 ângulos, né, e tem essa daqui. Pra mim, essa daqui foi a que ficou melhor. Por que eu tô falando isso? Porque na hora que a gente for gerar esses personagens, a gente vai clicar nesse comando aqui, ó, incluir no comando, que ele vai cair aqui direto pra gente. Beleza. Criei meu personagem, vamos ver como ficou lá em cima. Ó, ele gerou pra mim o Didiquinho, ele fez do mesmo jeito que aconteceu lá embaixo. Parece que ele só replicou. Trouxe eu achatado e trouxe eu mais certinho, né? As proporções ali estão certas. Tô barrigudinho, tá legal, é isso, que eu sou gordinho. Trouxe eu nas 4 posições, né? Esquerda, direita, trás e frente. Só que aqui no rosto ele só trouxe de um lado. Então, provavelmente estaria errado. E aqui ele trouxe eu com calça jeans preta. Eu vou utilizar a versão lá de baixo. Outro ponto importante aqui, utilizar o Flow é de graça, tá? Você consegue utilizar ele todos os dias, só que nem no Gemini você tem uma limitação aqui de créditos. Então pensa assim que se você não paga um plano Pro do Gemini, você vai ter uma quantidade menor de imagens para gerar. Eu não tenho certeza quantas imagens são, mas eu posso trazer isso e colocar no comentário fixado, caso vocês queiram. Se não, se você souber, coloque nos comentários, isso me ajuda também bastante a nossa comunidade. Aqui ele foi melhor, tá? Ele trouxe, voltando aqui a nossa imagem, ele trouxe meu rosto dos dois lados em ângulos diferentes, isso ajuda bastante. E também trouxe a minha esposa. E aí o que eu faria? Primeira coisa, eu tenho que pensar qual vai ser a minha cena, porque isso aqui é a minha folha base de personagem, né? Então eu vou usar isso aqui para colocar meu personagem em outras ações, em outros movimentos, em outros cenários. E aí ele vai manter todas as fisionomias do meu personagem. Porém, eu não quero aparecer com a camisa do God of War, por exemplo, eu na praia. Não vai ficar legal, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o nosso personagem e passar para ele aqui, para ele mudar a roupa dessa folha de estilo de personagem. Por quê? Porque através da roupa eu vou utilizar ele com aquela roupa naquela cena. Eu fiz o teste aqui e eu coloquei eu de roupa de praia, porque eu ia fazer uma cena com a minha família na praia. Então eu pedi aqui para que ele colocasse uma camisa aberta, shorts e chinelo. Fiz a mesma coisa para minha esposa. Aí você me pergunta, Dico, mas qual que é o prompt para fazer isso? Tá na mão, pai. Vou mostrar. É que eu vou mostrar aqui com outro exemplo, tá? Eu fiz eu também, por exemplo, eu na guerra. Se a gente subir aqui, eu fiz eu com uma referência de roupa de guerra brasileira. Funcionou, ficou legal, curti bastante. As duas versões que ele fez. Tá carregando aqui. Enquanto ele carrega, ó, ele fez, ficou bem legal. Aqui tem uma parada bem importante também que é legal vocês saberem. Ele gerou a imagem. Teve alguma coisa que eu não curti, eu posso editar isso daqui diretamente através de linhas. Posso assim, ó, isso aqui tá errado. E eu posso escrever aqui, né? Tipo, ó, isso está errado. Remova, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui através do Flow. Eu posso também selecionar uma caixa, né? Tipo, ó, esse aqui tem que estar do outro lado. E aí eu vou passando isso via prompt, para você poder fazer uma edição, né? Tanto desenhando quanto escrevendo, né? E apontando, por exemplo, minha bunda ficou pequena, tinha que ser uma bunda maior. Veja a seta de referência. É um prompt que você poderia colocar. E eu também posso já gerar um vídeo aqui direto. Mas não é o que a gente vai fazer agora, a gente tá pensando em proporção de personagem e consistência de personagem. Beleza, fiz o meu personagem, troquei minha roupa e eu não falei qual que é o prompt para trocar a roupa. Vamos pegar ele aqui agora. O prompt é bem simples, tá? Eu seleciono qual que é o personagem que eu vou utilizar. Então, no caso, eu vim aqui incluir no comando, seleciono esse aqui e jogo esse prompt, que é mantenha o mesmo layout da folha de personagem, mantenha as mesmas características físicas, a mesma expressão, altere a roupa para... Eu vou colocar aqui para um estilo cyberpunk. Acho que cyber é com Y, não é? Cyberpunk futurista.
Por exemplo, eu poderia colocar muito mais detalhes, tá? Eu quero tênis branco, eu quero estar de shorts, eu quero estar de camiseta, eu quero estar de blusa, mas aqui, como a gente vai fazer rapidão, só para vocês poderem ver. Botei esse prompt, selecionei a imagem que eu quero, aí eu já tenho a roupa do jeito que eu gostaria, né? Enquanto ele tá gerando aqui, eu vou usar o exemplo da praia. E aí, eu já com a roupa que eu selecionei, a roupa da minha esposa, eu pedi para ele juntar a minha imagem, e eu falei assim, ó, faça 2 pessoas andando na praia, de mão dada, na beira da praia, sorrindo e falando, câmera no ângulo de 90 graus. Eu subi aqui o sketch de personagem da minha esposa e o meu com a minha roupa, e veja o resultado. É perfeito. Ele manteve todos os detalhes do meu personagem, não alterou em nada, fez a gente andando de mão dada, ficou perfeito. E você pode fazer isso para diversas cenas. Aí eu fiz também com os meus filhos, só para deixar registrado, eu fiz com a Sofia, e na Sofia aconteceu uma parada legal. Por exemplo, olha só que bosta que ficou. Ela virou um anão. Parece que cortaram as pernas dela pela metade. Isso pode acontecer, por isso que é importante você colocar para gerar mais de uma, tá? Porque no caso aqui, eu utilizei essa daqui, porque ela manteve a proporção, ficou perfeito. E vou te falar que minha filha ficou muito igual, o Bernardo, então ficou muito... Meus dois filhos ficaram muito iguais. Fez ele com a roupa que ele tava na foto. O que eu fiz? Fiz o mesmo esquema, pedi pra colocar a roupa nelas, tanto no Bernardo quanto na Sofia, a roupa de praia. Ele fez, mesmo esquema, já coloquei a roupa, como que o meu personagem vai estar. E aí eu pedi pra juntar os 4 personagens, porque assim, eu posso colocar 2 personagens, posso colocar um personagem só, ou posso colocar 4. Nisso você estrutura a cena da sua imagem. Por exemplo, se você for usar isso aí pra criar animações, isso é extremamente importante. Você vai ter para personagens consistentes em cenas diferentes. E você pode juntar, colocar 2, vai aparecer esses 2, vai aparecer um só, tudo selecionando através dessa folha de estilo do personagem, e mantendo a consistência em todas as imagens, vai manter a consistência e vai ficar perfeito. Eu fiz a gente aqui caminhando, né? Primeiro eu coloquei errado, falei faça nós 3 e mandei 4 imagens, mas na verdade era faça nós 4. Ele fez essas 2 imagens aqui. Beleza, depois eu fui e coloquei eu como um soldado de guerra, né? E, como eu tinha falado, eu falei assim, mantenha o mesmo personagem, com o mesmo layout, com as mesmas características, e pedi para ele colocar o mesmo prompt que eu coloquei lá embaixo, com uma roupa de soldado brasileiro, estilo guerra de 1945. E depois eu pedi para ele me colocar numa cena de ação, eu correndo e bombas explodindo. Ficou legal. Mas aqui também tem um outro truque. Qual que é o outro truque? É você também manter o seu cenário igual. Então você vai ter um personagem base e você vai ter os seus cenários. Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer alguns cenários e vou colocar o meu personagem nesses cenários. E aí quando você for fazer, tipo, por exemplo, jogo de câmera, o personagem tá aqui, o outro personagem tá aqui, e aí cruza e mostra eles de frente, o cenário atrás não vai mudar. E isso para criar animação, ou para criar seus vídeos, que no caso aqui eu tô fazendo como se fosse uma animação da Pixar, mas para animar personagens, por exemplo, do estilo videogame, ou personagens mais realistas, né? Agora que tem o Kling e tem o Kling 3.0 e o Seedance 2.0, você consegue fazer cenas absurdamente boas, usando essas técnicas, que é a folha de referência de personagem, e agora que eu vou mostrar o seu cenário. E a gente vai juntar tudo isso numa coisa só. Segura aí. Pois bem, o que eu fiz aqui? Aqui gerou o Didico Cyberpunk, né? Que a gente tinha mandado fazer. Ficou legal. E eu fiz os meus cenários, né? Que eu tava falando sobre os cenários. Então, vamos lá. Fiz um cenário tipo Rua da Pixar, né? Em 2012, coloquei aqui. Fiz um cenário de guerra, né? De 1945, também tudo estilo Pixar, também tive o mesmo estilo. E fiz um cenário Cyberpunk. O que eu mandei ele fazer? Mandei ele colocar o meu personagem dentro desse cenário, e aí eu falei pra ele andar meio que agachado, com medo das bombas que estavam caindo, e ele tá caminhando. E ficou perfeito. Mesmo personagem, mesmas roupas, mesmo cenário. Ele fez 2 imagens, né? E tudo utilizando a folha de referência e um cenário base. Fiz o do Cyberpunk, ele pulando que nem o Mario, na frente da casa. Fiz o Cyberpunk chegando em 1945, como se fosse um portal, né, dimensional, e basicamente é isso. Então você consegue criar cenas do seu vídeo ou da sua animação, ou até mesmo criar imagens já determinadas daquilo que você quer. E adicionar tanto pessoas junto com você, que nem no caso nós fizemos aqui, né? Quanto você também adicionar cenários.
para dar uma base. Lógico que aqui eu usei prompts muito simples, né? Mas é mais para vocês terem uma ideia que aqui você consegue fazer diversas coisas utilizando o Flow. Obviamente, depois disso, o melhor lugar para você poder criar um vídeo é no Grok. Tem vídeo aqui no canal, caso você queira saber como gerar, mas aqui vai um exemplo bem simples, né? Que eu fiz com o Grok. Eu pedi para ele fazer eles caminhando na praia, apenas som ambiente, eles estão muito felizes caminhando na beira da praia. E deixa eu dar um refresh aqui. E aqui está a nossa animaçãozinha. Depois que terminou a animaçãozinha, eu mandei dar um upscale, vai ter a opção de upscaling aqui, e fechou. É isso, suba a minha imagem. Ah, ponto importante. Aí, como que eu baixo essa imagem? Aqui, por exemplo, ele recarregou a página. Aqui, por exemplo, eu vou baixar essa imagem aqui, ó. Tem a opção do lado do favoritos, eu tenho a opção de download, e aí eu vou ter a opção de 1K, que é a mais baixinha, ou em 4K. Você clica, ele vai gerar a versão em 2K, em 4K não consegue, acho que só se você tiver o plano máximo, lá, Master e tal, ou comprar crédito, né? No caso eu não utilizo crédito, porque eu utilizo a minha versão Pro, e aí ele não habilita para mim, mas caso você pague a versão mais cara, você pode vir aqui e clicar em fazer um 4K. Se você estiver com a imagem aberta assim, e mandar salvar ela, ele vai baixar uma imagem de qualidade bem baixa, não fica legal. Se você clicar aqui, ó, baixar, eu vou até, tipo, ó, ele fica com 900K e uma qualidade bem baixa. Então o ideal é você vir aqui nessa tela de visualização, clicar na opção e baixar ela em 2K, que seria a maior qualidade. Feito isso, depois de você baixar em 2K, você pede para jogar aqui no Grok. Vem aqui, seleciona. Tem uma parada importante aqui no Grok, que caso vocês não saibam, para você não ficar perdendo geração de vídeo, porque a versão gratuita você também tem uma quantidade limitada de vídeos para você poder gerar. Vem aqui em Behavior e aonde está escrito Enable Automatic Video Generation, você desabilita, porque daí você vai subir a imagem aqui e ela vai manter a qualidade, não vai já gerar o vídeo, ele vai esperar você passar o prompt. No meu caso aqui, eu subi a imagem do que a gente acabou de fazer download, mandou gerar, passa o prompt do que você quer que aconteça, ou se você não quiser nada, só ver o que a IA vai me mandar fazer, só clicar em Make. O meu tá em inglês, eu não sei se de vocês tá em português, mas o caminho ali é o mesmo. E basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquela força, deixa um like, deixa um comentário, que seja um obrigado, isso me ajuda bastante. Compartilha com seus amiguinhos, me segue aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia, eu estou sempre trazendo algumas novidades em shorts e em vídeos para celular. Segue a gente aqui, entra no nosso grupo do Telegram, que lá a gente troca uma ideia, caso você tenha alguma dúvida. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!